E aí pessoal, tudo bem? Vamos ao módulo, na verdade um módulo inicial na física, um módulo que desenvolve a condição de raciocínio, né? É um módulo importante, mas que nos vestibulares atuais ele tem sido uma matéria, né? Ela tem sido uma matéria muito tranquila, as questões não são de um nível muito difícil. O grande problema do aluno, quando começa a estudar física, é achar que todo o seu defeito anterior, o meu problema no passado foi que eu estudei pouco, eu vou dar um gás, vou correr atrás do prejuízo, vou fazer, Mas as matérias do início são matérias mais tranquilas. Então o cara acaba perdendo um pouco do gás ao longo do ano, porque deu um gás muito forte no início. Então, cuidado com isso. Eu acho que você, ao estudar esse módulo de movimento uniforme, tem que ver o que passava em branco, né? O que você não conseguia absorver. Caramba, já tinha esquecido esse detalhe. Outro é mais pelo detalhe, a limpeza do detalhe, do que realmente a necessidade de aprofundamento muito grande nesse conteúdo, tudo bem? Então a ideia básica, a primeira coisa que a gente tem que ver é entender cada palavra da cinemática, né? Eu acho importante que vocês verifiquem que muitas vezes o conceito está distorcido na cabeça de vocês. Então, quando a gente fala aqui de movimento, antes de mais nada, ter movimento é ser capaz de mudar de posição. Então, eu só tenho movimento em relação ao dado referencial se eu mudo de posição em relação a ele. Então, por exemplo, meu referencial é o chão. Melhor para vocês que estão assistindo da câmera. Meu referencial é o quadro. Então, por exemplo, aqui nesse momento, você está em movimento, está parado, Léo. Eu estou parado. Por quê? Porque meu corpo, a minha posição, a posição ocupada pelo meu corpo é a mesma em relação ao chão, em relação ao quadro. Eu só tenho movimento se eu sou capaz de mudar de posição. Então, ao mudar de posição, significa que eu tenho movimento, ok? Bem, então, sou capaz de mudar de posição de forma uniforme, ou seja, sempre por igual. Então, se eu tenho um movimento uniforme, a minha posição muda uniformemente em relação ao tempo. Então, por exemplo, se num primeiro momento eu mudei 2 metros em 1 segundo, no próximo segundo eu também vou deslocar, vou mudar de posição mais 2 metros. Depois, mais 2 metros. E como eu disse, essa mudança de posição é chamada na física de deslocamento, certo? Então, vamos à condição inicial. Aqui eu fiz um desenho, né, ou na verdade 2, mas inicialmente um desenho em que um bonequinho ele ocupa a posição 0. E no meu exemplo, esse bonequinho inicialmente vai deslocar, ou seja, vai mudar de posição até atingir a posição 10. Então ele sai da posição 0 e chega na posição 10. A física, né, uma linguagem mais universal, ocupar uma posição significa ocupar um espaço, e do inglês space, por isso a gente chama a posição na física de S, ok? E aí, para diferenciar a posição inicial da posição final, estamos falando do linguajar físico, certo? A gente usa o S0, cuidado, não é SO, é S0. O S0 é a posição de início, no tempo igual a 0, né? Então, meu S0, no meu exemplo inicial, é o 0, ok? E depois, minha posição final vai ser a posição 10. Então, o sujeito, o boneco, sai da posição 0 e vai para a posição 10. Houve mudança de posição? Sim. Se houve mudança de posição, houve movimento, ok? Bem, aí, se houve uma mudança de posição, nós chamamos na física isso de variação. E tudo que a gente falar variação, chamaremos na física de delta, ok? Bem, que delta? No caso aqui está havendo um delta do S, um delta do espaço, uma variação da posição. E essa variação, esse delta, é de quanto? Pensa você. Caramba, essa conta aqui vai ser macabra, essa conta aqui vai ser tensa, né? O cara saiu do 0, foi até o 10, quanto ele deslocou? Peraí, vamos pensar. Na cabeça você falou 10. Qual foi a conta tensa, qual foi a conta macabra que você fez? Sem querer, sem sentir, você fez 10 menos 0, que de cabeça, num estalo, deu 10, certo? Então aqui você fez o S, a posição final, menos o S0, que é a posição inicial. Então você fez 10 menos 0 e o seu deslocamento, a sua mudança de posição foi de 10 metros. Tudo bem? Bastante simples, aparenta pelo menos ser algo muito simples, né? O que lá na frente a gente pode perceber que não necessariamente vai ser, mas nesse caso aqui inicial é bastante simples mesmo. Vamos ao exemplo de baixo para a gente verificar.